A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos em Lages trabalhando com trabalho presbiteriano desde 1904. Olha só quanto tempo, gente. 123 anos. Como uma igreja organizada, autônoma, desde 1957. Já se vão aí 69 anos. E qual a nossa principal missão? Levar o Evangelho para as pessoas, dizer que Deus existe, que nós estamos longe de Deus e a única forma de nós nos reaproximarmos de Deus é através de Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador. Então eu quero convidar você para estar conosco na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages, ao lado do Seja, em frente ao Quero Café. Nós começamos a estudar o livro de Isaías aqui, como nós temos estudado lá na igreja. É um livro de um profeta que viveu 740 anos antes de Cristo. Deus o chamou e o sustentou durante 40 anos. Ele pegou 4 reinados no reino de Judá, que foi o reino fiel a Deus, e passou por várias coisas. E durante esse tempo, Deus quis falar através do profeta Isaías sobre 2 mensagens muito especiais. A primeira mensagem, que o povo estava longe de Deus. Apesar do povo dizer que era povo de Deus, dizer que amava a Deus, mas na realidade eles estavam longe. E a segunda mensagem é que Deus iria restaurar aquele povo. Então eu queria compartilhar com vocês o texto que está no capítulo 1, dos versículos 10 ao 17, hoje, que vai falar sobre a situação do povo de Israel. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu queria orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trabalhe na nossa vida e que nós, como teus filhos, Pai Santo, como pessoas que te buscam, sejamos edificados por Ti. Fala conosco, fala ao nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Nós vemos aqui, meu amigo, minha amiga que está vendo esse programa, nós vemos aqui um cenário de Deus falando no tribunal. A gente já falou sobre isso na semana passada. E ele faz aqui um interlóquio. O que é um interlóquio? É um momento em que, depois de ele fazer a acusação, ele começa a dar um outro argumento porque Deus estava
triste, Deus estava decepcionado, Deus estava até mesmo irado com aquele povo, porque aquele povo parece que não tinha entendido o que era ser povo de Deus. E eu quero aqui fazer uma ilustração muito boa para você. Com certeza você frequentou alguma escola, seja ela de 1ª a 4ª série, seja ela no ensino fundamental 2, seja ela no ensino médio. E você já deve ter percebido, talvez você seja uma dessas pessoas, que haviam pessoas que estavam na escola, estavam na sala de aula, abriam seus cadernos, mas parece que estavam lá só por estar. Elas simplesmente olhavam, ouviam o que o professor falava, mas na realidade não estavam presentes ali. Vou brincar com você, estavam somente de corpo presente, mas o ânimo, a alma, a disposição estava em outro lugar. E quando o professor perguntava para elas o que estava acontecendo, as pessoas falavam assim: o senhor está dando aula? Sobre o que eu estou dando aula? O senhor está dando aula dessa matéria aí. Parece que o povo de Israel estava fazendo a mesma coisa. Estava ali somente para cumprir tabela, mas o coração deles estava longe de Deus. E eles iam até para o culto. Lembrando, em Israel, no Antigo Testamento, para os judeus, culto tinha que ter sacrifícios. E eles ofereciam sacrifícios a Deus. Levavam animais, praticavam as festas que deviam praticar, a festa da colheita, que é a festa de Pentecostes, a Páscoa, o Yom Kippur, tudo isso eles faziam. Mas isso, apesar de comemorarem isso, o coração deles estava distante. E cada um fazia as coisas conforme queria. Eram egocêntricas. Eram pessoas que, apesar de dizerem que eram de Deus, queriam viver do jeito que queriam. É interessante você parar e pensar sobre isso, porque Deus nunca quis isso. Deus não quer o nosso externo. Deus não quer os nossos rituais. Deus não quer a nossa religiosidade externa. Deus quer de mim e de você que nós sejamos verdadeiros, íntegros. O que essa palavra íntegro quer dizer? Inteiros diante dele. Não é para nós estarmos só metade. Nós precisamos estar inteiros na presença de Deus. E estar inteiro na presença de Deus significa entregar também o nosso coração, a nossa disposição. E estar ali de verdade, não somente para cumprir tabela, não somente para bater o cartão, não somente para passar o crachá para dizer que você foi na empresa, não somente para fazer o reconhecimento facial para dizer que você foi trabalhar naquele dia. Deus quer que eu e você sejamos inteiros diante dele. Mas não fazendo do jeito que a gente quer, fazendo do jeito que ele quer para a nossa vida. Se eu e você dissemos que somos de Deus, nós temos que andar segundo os seus mandamentos. E não do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. Porque o problema deles é que eles iam lá, faziam essas coisas, mas durante o resto da vida deles, eles continuavam pecando. É o que falam aqui pra gente, o versículo 13. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. E para você ver como que era essa situação de iniquidade, ele começa esse trecho desse livro dizendo:
comparando as pessoas, o povo de Israel, com Sodoma e Gomorra. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ler o livro de Gênesis, mas o livro de Gênesis relata de 2 cidades que foram destruídas com fogo devido ao seu pecado, devido às coisas que faziam. Começou com pecados mais brandos, chegando até aos pecados sexuais. E diz o texto bíblico que aqueles homens foram destruídos, essas 2 cidades. Deus fala que o povo de Israel agora, o povo que era dele, que ele chamou, que ele cuidou, que ele preparou, que ele sustentava todos os dias, estava agindo como aquele povo que foi destruído. E Deus fala: vocês têm se comportado como se não me conhecessem. O seu coração não é um coração de uma pessoa que me conhece, que me ama. O seu coração é um coração de pessoas que vivem conforme querem. Vamos dar aqui alguns exemplos de algumas coisas que a gente vê hoje em dia e aconteciam lá no passado também, como se fosse isso. Hoje em dia nós vemos pessoas que vão na igreja, que estão na igreja, mas que quando você conversa com elas, dentro do coração delas há um ódio, há amargura, há dissensão, há discussão, há problemas dentro do coração delas, que a fala delas é como se nunca tivessem conhecido a Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? A Bíblia fala que nós devemos amar até o nosso inimigo. Jesus Cristo fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Mas não é orar e pedir fogo do céu, não, viu? É orar e pedir para que Deus transforme a vida daquela pessoa e abençoe aquela pessoa. Mas muitas vezes a gente vê cristãos orando e pedindo fogo do céu, parecendo João e o seu irmão, ali quando queriam destruir as pessoas que duvidavam de Jesus. E Jesus Cristo vira para eles e fala assim: vocês são Boanerges, vocês são filhos do trovão. Deus não pode ir com isso. Deus não suporta isso. Deus não suporta também pessoas que querem destruir e roubar daquilo que é do outro. Não. Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, mas Deus quer que nós trabalhemos e façamos as coisas. Deus também não quer com que a gente vá para a igreja e fique pensando na mulher ou no marido do outro. Deus quer que nós fujamos disso. Deus também não quer que a gente hoje em dia queira ostentar aquilo que a gente tem. E isso acontecia lá no passado também. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente viva segundo a vontade dele. Nós precisamos entender que Deus quer que ele seja o centro da minha vida e não os meus prazeres. Pastor, o meu prazer é o meu prazer. Muitas vezes a gente quer satisfazer as nossas vontades. E daí não dá certo. Não dá certo. A gente precisa entender que nós somos de Deus. Quem fala que é povo de Deus tem que viver como povo de Deus. Mas ele aprofunda essa ideia e fala assim: meu problema de vocês viverem com as mãos sujas, vivendo iniquidade, não é só comigo. Vocês também não amam o seu próximo. Vocês também não fazem nada para abençoar e cuidar do seu próximo. Estou gravando na segunda-feira. Ontem lá na igreja nós estudamos o 8º mandamento na classe dos jovens e dos adultos, e nós vimos lá que fala assim: não furtarás. E um dos textos interessantes que a gente viu sobre não furtarás é que lá em Levítico capítulo 23, Deus fala através
de Moisés, dizendo que nós deveríamos abençoar e ajudar até o nosso inimigo. Lá fala assim, que se nós virmos o boi ou o jumento do nosso inimigo perdido, nós deveríamos devolver para ele. E muitas vezes a gente está odiando o nosso próximo. Deus não quer isso de mim, de você. Deus quer que nós amemos a Ele. Abaixo, ele fala assim, quando vires, no versículo posterior, ele fala assim, quando vires o jumento daquela pessoa que te aborrece, deitada porque não conseguiu carregar a carga, vai lá e ajude-o a tirar essa carga. Nós precisamos rever o nosso cristianismo. Nós precisamos rever a nossa fé. Nós precisamos rever aquilo que nós fazemos. Hoje em dia nós vivemos num ambiente terrível, onde quando a gente se sente ofendido ou não gosta de alguma ideia, não concorda com alguma ideia, nós fazemos de tudo para destruir quem falou aquilo. E nós precisamos mudar isso. Deus não suporta que a gente cultue, vá à igreja, viva ao lado dele e depois faça isso. Quem é de Deus precisa entender que precisa tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Foi o que Jesus Cristo disse em Mateus 16 e tem também no Evangelho de Lucas. O profeta Isaías continua aqui dizendo que eu tenho nojo de vocês. Eu tenho nojo de vocês. Agora imagine falar isso para um filho, para uma pessoa que você ama, para uma pessoa que você criou, para uma pessoa que você sustenta, para uma pessoa que você colocou seu coração nela. E Deus fala isso para o povo de Israel. Eu tenho nojo de vocês. Eu fico imaginando essa dor de Deus, ter que falar isso. E Deus continua aqui dizendo com o profeta Isaías, dizendo, lavai-vos, purificai-vos. É interessante que Deus não fala assim, eu vou expulsar vocês de vez. Mas Deus fala assim, mudem de vida, lavem suas mãos, purifiquem suas mãos, refaçam suas vidas, refaçam as suas vidas, porque é isso que eu quero de vocês, é isso que eu preciso de vocês. Refaçam as suas vidas, voltem a andar e fazer o que é certo. Tirem diante de mim esses atos que vocês fazem. Tirem a idolatria do coração, como ele falou dos versículos 1 ao 9. Deixem de adorar aos outros ídolos. Deixem de se considerarem os reis, aqueles que mandam nas suas vidas. Voltem a me seguir. Voltem a me servir. Voltem a ser homens e mulheres que me amam de todo o coração e amem ao seu próximo. Ele fala assim, no versículo 17, aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender o opressor. De novo, tudo relacionado aqui, amor ao próximo. Defender o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Por que Deus fala aqui, usando o profeta Isaías, sobre órfãos e viúvas? Porque naquela época não tinha INSS. Nós acabamos de ler o livro de Ruth, pensar no livro de Ruth, e eu trabalhei com vocês no livro de Ruth, dizendo, naquela época não tinha previdência social. Todos precisavam da ajuda uns dos outros. E Deus fala assim, cuidem dos órfãos e das viúvas. Cuidem daqueles que são necessitados. Eu queria trabalhar com você aqui algumas ideias importantes para nós hoje.
Primeira ideia que eu queria trabalhar com você aqui hoje é: você pode estar longe de Deus mesmo indo na igreja. Você pode estar longe de Deus mesmo estando na igreja. Se você ainda não entendeu que por ser cristão você tem que andar de um novo jeito, de um jeito que agrade a Deus, talvez você nunca tenha conhecido o amor de Deus na realidade. Vou dar aqui um exemplo para você, bobo, para você entender bem. Hoje os médicos, os pediatras, falam que antes dos 2 anos a criança não pode experimentar doce. É uma realidade. Na minha época era tudo diferente. Colocava açúcar no leite para a criança tomar na mamadeira. Alguns brincam, molhava a chupeta no açúcar e no mel para colocar na boca. Era assim que era feito. Mas uma coisa eu vou dizer para você, hoje a criança, depois que experimentou doce, não coloque brigadeiro na frente dela, não. Não coloque bolo na frente dela, não. Porque ela vai querer sempre. A mesma coisa. Depois que a gente conhece a Jesus Cristo e entende quem é Jesus Cristo, não dá para a gente viver sem. E a gente quer viver ao lado dele. A segunda lição que eu tiro aqui é que eu preciso entender que se eu quero ir para a igreja, se eu quero orar, se eu quero ler a Bíblia, se eu quero fazer qualquer coisa, a minha vida importa. Como eu estou vivendo importa. Quando eu conheço a Cristo, eu canto aquele hino e falo assim: eu venho como estou, sim, venho como estou. Mas depois eu preciso andar do jeito que Deus quer a nossa vida. Não dá para eu ficar fazendo o que eu fazia antes. Terceira lição que eu tiro aqui desse texto para mim e para você hoje, eu quero compartilhar com você. Deus não se importa só na minha relação com Ele. Se eu obedeço e vivo de acordo com a sua palavra, as coisas relacionadas com Ele. Mas Deus quer também que eu ame ao meu próximo. Não dá para ser um cristão irado. Não dá para ser um cristão cheio de mágoa. Não dá para ser um cristão cheio de ódio no coração. Quarta lição que eu tiro desse texto, e eu quero encerrar com ela, é que não é só amar ao próximo não é somente uma questão passiva, onde eu digo, eu amo, mas é uma questão ativa. Se eu amo, eu preciso cuidar de quem está necessitado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor nos faça de nós cristãos de verdade, que a gente ame ao Senhor de verdade, que a gente busque o Senhor de verdade, que a gente viva para o Senhor de verdade, Pai. Abençoa-nos, Pai. Cuida de nós, cuida das pessoas que estão vendo esse programa, as abençoe. Abençoe também, Senhor Deus, suas famílias. Abençoa, Senhor Deus, a nossa cidade. Cuida de nós, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho